Então, Gisele, a gente estava conversando aqui sobre essa questão do judiciário, né? Eu estava comentando aqui com o Henrique, que o que está acontecendo nos Estados Unidos me fez pensar a importância do judiciário, né? E como o processo decisório dos Estados Unidos hoje, o judiciário não vale nada, né? O Donald Trump ele pode invadir qualquer país, ele pode aplicar tarifa contra qualquer país, ele pode sequestrar o presidente de qualquer país, e você não tem nem o judiciário lá, dá um pio, né? Pelo que a gente conhece da lei americana, nos Estados Unidos tem uma Constituição, né? Porque a Constituição lá é claro, você não pode fazer guerra sem um aval do Congresso americano. Sem contar as leis internacionais, né, Gisele? Porque um país ele assina tratados internacionais. Os Estados Unidos é signatário da Carta da ONU, né? E o tratado também é incorporado como lei do país. Mas o judiciário, então, se fosse no Brasil, se o Lula resolvesse atacar a Colômbia, na hora o STF bloqueava, não pode atacar a Colômbia, né? Aí essa questão é interessante como a história, né, e a dinâmica da política, da geopolítica, faz a gente entender também a importância para uma democracia de um judiciário forte, do Congresso forte. A gente sabe que o Congresso também, a gente reclama muito do Congresso, o Congresso é porcaria, toda a legislatura é pior, mas também o Congresso americano não vale nada, ninguém dá um pio contra o Donald Trump. Aqui não, o Congresso é essa porcaria aqui, mas se o Lula fizesse qualquer coisa parecida, o Congresso também bloqueava na hora. Como é que você vê essas coisas? Você sabe que depois que o Donald Trump assumiu o poder e começou a governar como se fosse um rei, né? Tanto é que a gente viu que semana passada, né? Os americanos foram para as ruas, os estadunidenses, e foram 9 milhões de pessoas em várias cidades do país inteiro, numa manifestação que se chamava No King, sem rei, né? E eu me lembro muito disso, porque eu estava lá nessa época, na época da Constituinte, na época quando o deputado Ulisses Guimarães, né, levantou a nossa Constituição e chamou a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Muita gente, especialmente da área do direito, né, quase sempre, sem dúvida nenhuma, os liberais de carteirinha que existem, né, essa gente existe no país desde sempre. E esses liberais de carteirinha diziam o seguinte: a Constituição é tão analítica, no sentido de que ela é tão detalhista, no sentido de que ela é tão minuciosa, no sentido de que ela prevê quase que absolutamente tudo, né? Que vai tornar o país, alguém chegou a dizer, né, que tornaria o país ingovernável. Eu não me lembro exatamente quem usou essa expressão, né? A Constituição de 88 tornará o Brasil um país ingovernável. Eu acho que a gente devia, qualquer dia, fazer uma pesquisa, né? Conseguir aí um recurso para fazer uma pesquisa, para escutar todas as frases de pessoas importantes do Brasil, que ao longo dos anos e dos anos e dos anos disseram frases bombásticas e nenhuma delas foi para frente, né? Eu lembrei agora, falando sobre a Constituição, que ia tornar o país ingovernável, eu me lembrei da frase do dono da Cacau Show, né, que disse que se Lula vencesse a eleição, ele ia levar a empresa de chocolate dele para fora do Brasil, ou ia fechar a empresa de chocolate dele. E agora, na Páscoa, ele comemorou a maior Páscoa, a melhor Páscoa financeiramente, né, desde que ele abriu a empresa de chocolate dele. E aqueles outros empresários que lá no Lula número 1, diziam que 900 empresários sairiam do Brasil no dia seguinte. Enfim, então muita gente dizia que a nossa Constituição tornaria o país ingovernável. Mas o que a gente percebe hoje é o seguinte, e que o modelo, e acrescentava, que o modelo ideal de Constituição é o modelo da Constituição americana. Por quê? Porque ela, na verdade, é uma Constituição que não regula
não normatiza um conjunto gigantesco de coisas, e ela é muito restrita, ela tem alguns princípios, poucas regras, uma carta, algumas emendas, né? As 10 primeiras emendas são conhecidas como a Declaração de Direitos daquele país, e que esse era o modelo ideal de Constituição. E hoje a gente vê, né, nas faculdades de Direito nos Estados Unidos, eu ontem vi uma entrevista, eu não me lembro do nome dele agora, mas é um professor de Harvard, em que ele dizia o seguinte, os Estados Unidos não têm uma estrutura normativa para impedir que um sujeito como Donald Trump tente dar um golpe de Estado, né? Ou mesmo que ele tenha sucesso em dar um golpe de Estado. E a gente aqui no Brasil é o contrário disso, né? A gente tem toda uma estrutura normativa e todo um judiciário, na verdade, mais do que isso, todo um sistema de justiça que, se resolver se mobilizar, claro, porque sempre o sistema de justiça pode aderir ao golpe. A gente só precisa lembrar que a gente já tinha um sistema de justiça bastante organizado no Brasil em 1964, e quando a ditadura civil-militar deflagra o golpe entre 31 de março, né, de 64 e 1º de abril, o que é que o Supremo Tribunal Federal faz? Absolutamente nada. Né? 3 ministros do Supremo que se sentem absolutamente envergonhados com aquilo que está acontecendo, eles abandonam o Supremo e os militares nomeiam 3 outros ministros para o Supremo Tribunal Federal que serão favoráveis à ditadura, e o Supremo Tribunal Federal vai funcionar muito bem, obrigada, durante toda a ditadura militar. Então, o que eu estava querendo dizer, e a gente tinha a Constituição de 46, que virou letra morta, foi para o lixo, né? E em 1967 eles publicam a primeira Constituição da ditadura. Né? Entre 64 e 67, a Constituição de 46 era uma espécie de fantasma. Agora, isso tudo tem a ver, Miguel, com aquilo que a gente chama de cultura política. Por quê? Não adianta ter, como a gente tinha, uma Constituição de 46, que era uma Constituição democrática, uma Constituição que previa múltiplos partidos, uma Constituição que previa um Estado de Direito, segurança jurídica, tudo aquilo que a gente tem hoje a gente tem muito mais, mas o que a gente tinha naquele tempo seria uma Constituição suficiente para que as forças políticas e jurídicas do país se agarrassem com aquela Constituição de 46 e impedissem o golpe militar. E não fizeram isso, né? Aderiram, quem não aderiu foi preso ou fugiu do país, foi para o exílio, e nada adiantou. Por quê? Porque naquele momento nós não tínhamos uma cultura política democrática suficientemente consolidada para reagir a um golpe violento como foi o golpe de 64. Né? Então, em termos de violento, em termos de ruptura com a legalidade. Violento no sentido da montagem de uma máquina de tortura e perseguição, ele vai se transformando numa máquina de tortura e perseguição e morte, né, aos poucos, né, até que a partir de 68, com o AI-5, aí sim você consolida um golpe efetivamente violento, autoritário, que torturava, que matava pessoas, que desaparecia pessoas, que caçava pessoas, que mandava, que as pessoas eram obrigadas para sobreviver a ir para o exílio. Agora, se a gente olha para os Estados Unidos, né, até ontem ou anteontem, se a gente toma aí os teóricos, os filósofos, né, constitucionalistas, o pessoal da filosofia constitucional, o que é que eles diziam, né? O John Rawls, que escreveu uma Teoria da Justiça, um livro que eu gosto muito, eu usei muito na minha tese de doutorado, o John Rawls dizia o seguinte,
É claro que ele está se referindo aos Estados Unidos, ainda que seja um livro em tese, né? Ele está tratando do que ele chama de uma sociedade democrática consolidada, né? Ele fala exatamente de uma sociedade em que é impossível você separar a lógica do funcionamento da política da lógica do funcionamento da própria democracia. Política e democracia se confundem, né? É o que ele chama de sociedades bem estabilizadas. Então, é claro que ele está falando dos Estados Unidos, ainda que ele, né, trate de uma maneira hipotética. E lá pelas tantas, dialogando assim com questões que ele próprio traz para o debate, e ele pensa como é que o consenso se forma, né? E aí ele falando sobre o consenso das democracias, ele diz assim, é claro que existem pessoas nessas sociedades democráticas bem estabilizadas, pessoas que não participam do consenso. O consenso, ele chama esse consenso de consenso justaposto, porque ele diz que é um consenso do qual fazem parte pessoas razoáveis e racionais. São essas duas características que o ser humano tem, o ser humano que vive numa sociedade democrática. Racional, porque você quer viver a sua vida, e razoável, porque você reconhece o direito que o outro tem de querer levar a vida dele, ainda que a sua vida, o seu projeto de vida, seja diferente do projeto de vida dele. Aí o próprio John Rawls pergunta, mas todo mundo é racional e razoável? Aí ele diz, evidentemente que não, né? É perfeitamente possível que exista, numa sociedade democrática, pessoas que não são razoáveis e não reconhecem o direito da diferença. Pessoas, portanto, que não fazem parte do consenso. E o que é que a gente faz com essa gente? Aí ele tem uma resposta magnífica. Ele diz assim, a gente não precisa se preocupar com essas pessoas. Por quê? Porque, abre aspas, essa parte é literal, porque essas pessoas jamais irão arregimentar partidários em número suficiente para ameaçar a estabilidade das democracias consolidadas. Então, não nos preocupemos com os não razoáveis. Eles nunca vão conseguir o apoio da sociedade para um projeto autoritário. Um apoio da sociedade para destruir a democracia. Então, eu acho que hoje, quando a gente olha para os Estados Unidos e olha para o Trump, e não é à toa que ele, né, conflagra, ele cria 2 semanas de zum em torno da Venezuela, agora ele está metido lá na guerra do Irã, ele já está anunciando que assim que a questão do Irã for concluída, né, sabe-se lá como, o próximo foco dele será Cuba e América Latina. Né? Então, ele não só se apresenta como rei interno, como ele se apresenta como uma espécie de rei universal, né? Ou pelo menos um rei que se propõe a intervir em áreas que não são, digamos assim, tão respeitadas por ele próprio. Né? Ele fala muito mal da África, ele fala mal da Venezuela, ele fala mal do Irã, né? Essa semana ele descrevia as pessoas do Irã, né? O cidadão iraniano, as pessoas que vivem no Irã, como pessoas muito más, ele usa essa expressão, né? Pessoas que têm a maldade no corpo, uma coisa alucinante, e ele vai agora, ele brigou com a procuradora-geral dele, já substituiu a moça, que até um tempo atrás era amiga. A verdade é que a Constituição americana e a estrutura normativa daquele país, ela é muito frágil para dar conta de um sujeito dessa natureza. Né? Agora, você veja que a situação... Eu estou com John Rawls, né? Eu não tenho nenhum medo
de que Donald Trump vire o rei dos Estados Unidos. Eu já disse isso aqui uma vez ou em outro lugar, eu concordo com a mãe do Donald Trump, que dizia, tomara que meu filho nunca entre na política, porque o dia que ele entrar na política será o mais absoluto desastre. Então, eu acho que vai ser um desastre. Ele teve que mudar agora um conjunto importante de militares que acham que ele está tomando decisões completamente equivocadas. Todas essas decisões parecem que têm a ver com alguém que eu também não estou lembrando o nome, que é um ministro de segurança, um ministro, enfim, sei lá de quê. Então, para você ver. Agora, vamos olhar aqui para o caso do Brasil, né? No caso da tentativa de golpe de Estado que a gente teve entre o final de 22 e o início de 23. Tentativa de golpe essa que os golpistas estão todos presos nesse momento. Quer dizer, o que é que aconteceu ali? Aconteceu ali, primeiro, a gente tinha um ordenamento normativo no qual se sustentar. Do outro lado, a gente tinha uma força política importante que não aderiu ao golpe. A gente precisa, né, reconhecer que uma boa parte, um número bastante considerável do centro político brasileiro, do centro-direita, não foi para a rua apoiar golpe de Bolsonaro. Então, o golpe de Bolsonaro só daria certo se ele tivesse um forte apoio do empresariado, que parece que não veio, um forte apoio de, 70% do Congresso Nacional e o apoio fundamental, sem o qual nada ocorreria, mesmo que tivesse apoio dos empresários e apoio dos políticos. Se ele não tivesse o apoio das Forças Armadas, ele não teria sucesso. Só que ele não teve apoio de nenhuma dessas forças, né? O apoio que ele teve foi o apoio da sua cozinha, literalmente da sua cozinha, daqueles militares que frequentavam o seu círculo, dos políticos que frequentavam o seu círculo, e aquilo não foi suficiente para o golpe vingar. Eles tentaram e não conseguiram. Estão pagando pela tentativa, porque ninguém paga por outra coisa a não ser pela tentativa. Porque se o golpe tivesse dado certo, quem estaria preso nesse momento seríamos todos nós, né? E ninguém estaria falando, e não haveria mais lei a qual recorrer. Então, corretamente, o Supremo Tribunal Federal os julgou por tentativa de golpe. Nos Estados Unidos, se por acaso Trump tentar um golpe, o ator mais importante vai ser o cidadão americano, esses 9 milhões que foram para a rua, né? Gritar "No King". E não é uma brincadeira, quer dizer, as Forças Armadas nos Estados Unidos não estarão ao lado de Trump de uma forma absolutamente consolidada. Agora a gente está vendo o racha, né? A gente está vendo um conjunto importante de militares, inclusive pessoas ligadas ao Pentágono, se abandonando suas funções, sendo substituídos por outras pessoas por vontade própria, por não querer continuar participando naquela função que exerce desse governo. Então, ele abre mão não da sua posição no Exército, mas nas Forças Armadas, mas ele abre mão do papel que ele desempenha naquele governo, porque nem todos os generais atuam em todo o governo, né? Então, ele está substituindo os generais. Então, para você ver como essa relação entre estrutura normativa e cultura política é uma relação, precisa ser uma relação de equilíbrio, que a gente aqui, por enquanto, apesar de todas as, digamos, sandices do presidente dos Estados Unidos, são sandices externas, né? Porque internamente ele teve uma derrota importante na Suprema Corte, já teve duas, né? Uma Suprema Corte, que é bom que a gente lembre, que é uma Suprema Corte extraordinariamente conservadora, talvez a mais conservadora de toda a história das Supremas Cortes. Então, eu
eu sigo animada de que não vai ter nem regresso autoritário, nem por aqui, e muito menos nos Estados Unidos. Realmente não. Muito bem. Por mais que a gente tenha essa impressão de que Trump faz e desfaz internamente, né? O problema, Gisele, é que nesse entretempo até eu concordo com você que a democracia americana em algum momento vai se normalizar e ela tem instrumentos internos para expurgar esses anseios autoritários do Donald Trump. A opinião pública americana é muito forte, né? Tem setores muito empoderados é um país que tem grandes pesquisadores, é um país que tem uma comunidade universitária muito forte, por exemplo, que é quase toda, a sua grande maioria progressista, democrática, liberal no sentido não econômico, não liberal no sentido político, né, no bom sentido, e que já está se organizando, né, você mencionou essas manifestações, são as maiores da história do país, né? Você tem, por exemplo, um ecossistema de mídia que tá também nascendo e se fortalecendo, que é uma coisa impressionante, que está sendo bonito de ver, um ecossistema de mídia independente, que ele sempre que está substituindo a mídia convencional, que a mídia convencional não está dando conta de fazer o embate, né, político com uma figura como o Donald Trump. Você vê, por exemplo, você viu que ele, nesses últimos dias, as postagens que ele fez contra o Irã, eu acho que nunca na história da humanidade se viu uma coisa tão grotesca como essa, né? Ele, assim, você ameaçar um país, você obliterar um país, você ameaçar uma nação inteira, você falar palavrão e, ao mesmo tempo, falar de Alá, você de respeitar a religião, de respeitar a soberania, de respeitar o direito à vida das pessoas. Eu estava até comentando aqui, a gente se viu no tempo de Hitler. O Hitler, de repente, tem que usar uma linguagem como essa, ou talvez, sei lá, tempos da antiguidade, né? Algum tirano falar assim, né? E aí, eu fico chocado aqui, porque eu fico chocado com o fato, nos Estados Unidos, é preciso, tudo bem, 9 milhões saem às ruas, né? Mas não tem um juiz que bloqueia, né? Você não tem um entrave dentro do próprio, porque as pessoas saem às ruas, mas não adianta nada também, né? O Trump continua lá, né? Eu lembro da guerra no Iraque, acho muito importante essa movimentação popular. Só que eu lembro da guerra do Iraque. Na guerra do Iraque, milhões saíram às ruas, no mundo inteiro. Eu lembro milhões em Paris, milhões em Londres, milhões em Nova York, milhões no mundo inteiro, milhões saíram contra a guerra. Não adiantou nada. O New York Times publicou uma matéria dizendo que tinha arma de destruição em massa, que tinha encontrado um tubo lá, o tubo era para fazer não sei o quê, e aí os Estados Unidos começou a guerra, que matou mais de 1 milhão de iraquianos, né? Expulsou mais 10 milhões e produziu um fenômeno em cascata, né, de desestabilização de todo o Oriente Médio, produzindo o Estado Islâmico, né, produzindo mais terrorismo, e a gente vive, de certa forma, as consequências dessa guerra até hoje. Isso que eu queria, que eu acho que eu gosto no Brasil. Essa é a lição que eu estou dizendo, que no Brasil a gente... Que agora você tem esses ataques aí contra os ministros do STF, quer dizer, eu não sei se o termo certo seria ataques, né? Mas você tem, por exemplo, dentro do bolsonarismo, toda essa tentativa de pintar o STF como uma entidade autoritária, é a ditadura judicial, o Brasil vive uma ditadura judicial, né? E grande parte da imprensa hoje está comprando um pouco essa briga, não sei qual é a estratégia, de que o STF, de fato, o STF é extremamente autoritário. E aí, enfim, eu só queria... a gente já chegou ao final do nosso bloco, né? A gente já... mas só vou deixar então para você fazer um comentário aí sobre isso, sobre o papel do STF na democracia brasileira hoje. Qual na sua visão? Microfone, Gisele.
Eu acho muito interessante o que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal hoje. Eu acho que você tem muita razão por um lado. O STF está sob ataque. Eu acho que quanto a isso não há dúvida. Está mesmo sob ataque, né? Seria também muito ingênuo da nossa parte supor que depois de toda a ação política do Supremo Tribunal Federal como instituição na defesa do Estado Democrático de Direito, seria muita ingenuidade nossa supor que eles não se tornariam alvo, né? Não se torna alvo apenas aqueles que não têm centralidade na política. Se você tem centralidade na política, alguém vai usar você como alvo. Não existe isso, né? De você ter alguma centralidade política e você não virar alvo de alguém, de alguma força política que quer disputar com você a centralidade de onde você está. Isso eu acho que eram favas contadas. Agora, a gente também não pode, imaginar que porque o STF defendeu a democracia brasileira no momento da tentativa do golpe, isso significa dizer que o STF pode ser visto ou transformado naquilo que Luiz Roberto Barroso tanto sonhava, né, na vanguarda iluminista, né, a guiar o país. Porque a gente tem no Brasil um pouco aquela coisa. Brasil, todo mundo é corrupto. Os políticos são mais corruptos do que quase todo o resto. Onde é que estão os políticos? No legislativo e no executivo. Mas se o Brasil inteiro é corrupto, por que a corrupção está restrita aos políticos, ao legislativo e ao executivo? O judiciário será, por acaso, o espaço... eles são os detentores do monopólio da ética e da virtude? Certamente que não. Certamente que não. E eu acho que nesses últimos anos, né, principalmente desde que a Polícia Federal voltou a poder trabalhar no país, ou seja, desde que o presidente Lula assumiu o cargo no começo de janeiro de 22, há 3 anos e meio, a gente nunca viu tanto juiz, seja juiz de piso, seja desembargador de Tribunal de Justiça, seja ministro dos tribunais superiores, sendo condenados pelo CNJ à perda do cargo, ainda que com aposentadoria. Por quê? Porque venderam sentença. Então, é muito bom que isso apareça. É muito bom que isso apareça. É bom que apareça, porque, gente, tem corrupção no Ministério Público, tem corrupção no Judiciário, tem corrupção em qualquer lugar do sistema de justiça, porque tem corrupção em qualquer lugar. Não existe um lugar que seja um lugar puro, o lugar dos anjos, só no céu, né? Então, a gente fica um pouco associando os políticos à corrupção e deixando sistema de justiça, forças armadas, imprensa, um monte de setores e de instituições da sociedade como se fossem os lugares dos heróis, o lugar puro, o lugar imaculado. Então, hoje, a gente olha para o Supremo Tribunal Federal e eu tenho o ministro que mais defendeu e mais coragem teve para enfrentar os golpistas, que é o ministro Alexandre de Moraes. Hoje tem uma matéria no Globo e tem uma chamada de primeira página no Estado de São Paulo, dizendo que ele ganhou. Ele entrou ministro com 8 milhões na declaração de imposto de renda e 4 ou 5 anos depois, sei lá quantos anos depois, ele tem 30 e tantos milhões, 31, 32 milhões de reais. Ele arranjou 20 e tantos milhões de reais desde que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ser, pode ser. A família dele tem um escritório de advocacia. A gente sabe que os escritórios de advocacia dos familiares dos ministros atraem uma clientela. 23 milhões nesses anos todos é dinheiro demais? Eu acho. Eu acho. Muito dinheiro. Mas não tem
nenhum sinal de que houve algum mal feito nesse processo. Eu tenho um segundo ministro, cujo filho tem 25 anos, trabalha no escritório de advocacia junto com a tia, que é a irmã dele, e diz que conseguiu, já tem 500 clientes e atua em mais de 1.000 processos. Ele recebeu a carteira da OAB um dia desse, né? 1 ano ou 2 anos. É um virtuose da advocacia? Pode ser. Mas que chama atenção, chama atenção. Finalmente, eu tenho um outro ministro, né? O ministro Dias Toffoli, o anterior é o Cássio Nunes Marques, eu tenho Dias Toffoli, que pode estar envolvido com o Banco Master na história lá do bendito resort no Paraná. Quer dizer, a gente também não pode dizer o seguinte: essa gente, eles são os intocáveis. Eles não são os intocáveis. A função deles é, em troca de R$40 mil por mês, tomar conta da Constituição do país. Eles são o guardião da Constituição. Se o salário que o poder público paga é pouco e o desejo deles é ficar rico, eu aconselharia que eles fossem fazer outra coisa. Eu nunca tive vontade de ficar rica na minha vida. Eu sempre quis viver com dignidade. Mas eu nunca tive a vontade de ser rica. Acho que até eu teria algum tipo de aptidão para atuar em determinadas áreas que pudessem me dar dinheiro. Mas eu tinha paixão pela sala de aula. Resolvi ser professora. Abri mão de ficar milionária. Não tem como ficar milionário sendo professor. Da mesma forma que não tem como ficar milionário sendo servidor público. Seja ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República ou presidente da Câmara dos Deputados. Só com o dinheiro recebido do poder público não dá para ninguém ficar rico. Então, do fato de que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição muito importante e a gente precisa defendê-la com unhas e dentes, porque são eles que guardam a nossa Constituição e, ao fim e ao cabo, é ela que protege a nossa democracia e todas as demais instituições do país. Daí não decorre que eu tenha que fazer algum tipo de acordo político espúrio no sentido de dizer que um ministro não pode ser investigado ou que um ministro do Supremo Tribunal possa fazer tudo aquilo que ele lhe der na telha. Isso não é possível. Né? Não há democracia no mundo que aguente tribunais, né, enlameados pela corrupção. Não há. Não há.